Bem. Bom dia a todos. Então, dando continuidade à nossa 8ª semana da Educação à Distância do Grupo Unis, eu tenho o prazer de apresentar o professor Anderson José de Oliveira, que irá ser o responsável pela palestra Estruturas Algébricas Aplicadas na Caracterização do Código Genético. Então, é um prazer, mais uma vez, a gente te colocar mais uma vez como palestrante nosso. Eu vou contar uma história aqui bem rápida, para quem não sabe. O professor Anderson, ele é ex-aluno do curso de matemática, uma das últimas turmas, que nós tivemos na modalidade presencial do Grupo Unis. E um belo dia, em um dos nossos intervalos, ele chegou e me perguntou o que ele deveria fazer para seguir a carreira, que ele tinha vontade de seguir a carreira, de fazer mestrado, doutorado na área de matemática. E eu falei, bom, um ponto-chave que ele tinha era um aluno dedicado, sempre foi um aluno que distorcia, da turma, então para cima. Falei, se depender de mim, eu posso te ajudar, quem sabe, você vai fazer mestrado, doutorado. E aí, com uma indicação nossa, eu tive o prazer também de tê-lo, nós tivemos o prazer de tê-lo, como o professor Palazzo, uma das referências na área, como nosso orientador, no meu caso, de doutorado, no caso do Anderson, de mestrado e de doutorado. Nós fizemos o doutorado no mesmo departamento, inclusive temos outras colegas aqui, que também foram orientandas do professor Palazzo, um ícone na área. Então, é um privilégio, nós, mais uma vez, contar com a sua presença na semana do EAD, tá? Então, de antemão, já em nome dos cursos, de matemática, física, todos os nossos cursos da modalidade à distância, bem como da gestão do Grupo Unis, a gente gostaria já de forma antecipada de agradecer a sua participação, ok? Espero que todos aproveitem, tá? Eu, juntamente com a professora Daniela, estaremos acompanhando, mais ou menos 25 minutos, 30 minutos, aí a Daniela vai soltar o formulário para que vocês confirmem a presença, não deixem de confirmar, que a partir daí, que vai ser gerado os certificados para comprovação das atividades complementares, a ACC, para os nossos alunos, ok? Então, boa palestra, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Alessandro, bom dia a todos. É um prazer, mais uma vez, estar participando das palestras aí do Grupo Unis. Já tive a oportunidade de participar algumas vezes, de outros eventos aí com vocês. É sempre uma honra voltar ao Grupo Unis, igual você comentou. A minha turma, na verdade, foi a última turma presencial do Unis, então lá em 2005, quando a nossa turma se formou, então é sempre muito bom voltar. E agradeço, mais uma vez, a oportunidade de apresentar um pouquinho do que eu desenvolvi na época de mestrado e doutorado e que estou tendo a oportunidade agora de dar continuidade lá na Unifal, Universidade Federal de Alfenas, onde eu estou desde dezembro de 2013. Estou tendo a oportunidade de dar continuidade nessa pesquisa com alunos de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, alguns alunos de mestrado. Então, é uma área que me encanta muito, e nessa palestra eu vou tentar apresentar um pouquinho, assim, de maneira geral, um pouco sobre essa aplicação de estruturas matemáticas na biologia, e vou tentar também falar um pouco de um caso particular, de um resultado que tem sido trabalhado agora, tem sido desenvolvido por uma aluna de mestrado, e que eu vou mencionar no decorrer aí da apresentação. Tá? Então, como você já mencionou, o título é Estruturas Algébricas Aplicadas na Caracterização do Código Genético. Então, já pelo título, a gente já imagina, estruturas algébricas associadas à matemática, código genético associado à biologia. Então, que pode se perguntar, mas espera aí, quais seriam as conexões existentes entre essas áreas, Porque a gente, inicialmente, poderia pensar, nossa, mas matemática e biologia, será que tem alguma relação? Como estabelecer essas conexões? Então, nesses trabalhos, a gente busca estabelecer essas conexões
entre essas áreas, apresentando aí alguns resultados. Tá? Então, como eu já fiz em algumas apresentações, essa próxima imagem aqui nesse slide de motivação, eu gosto muito de colocar essa imagem, por quê? Porque essa imagem, ela tenta retratar um pouquinho justamente de uma questão. Qual que é a relação existente entre essas coisinhas aqui, ó? Se vocês observarem nessas imagens, na primeira delas, ainda, né, onde podia-se ter esse contato social, se a gente fosse fazer uma analogia com o que nós estamos passando hoje, com esse problema do isolamento social, né, aqui, várias pessoas aglomeradas, todas no telefone, tentando passar alguma informação, do lado, uma fita de DNA, e embaixo, um tanto de número, né? Então, a pergunta que pode surgir é, mas qual que é a relação entre essas imagens? Bom, nessa primeira imagem aqui, essas pessoas falando no telefone, obviamente, o intuito delas é fazer o quê? É transmitir uma mensagem, transmitir uma informação para alguém. Da mesma forma, quando a gente fala lá na biologia, quando o teu organismo ele precisa de uma proteína, alguma coisa, o primeiro passo é o DNA. Então, esse DNA é o que vai transmitir a informação, só que aqui é a transmissão da informação genética. Então, por exemplo, a questão da hereditariedade. E, por fim, esses números. Mas aí a pergunta que pode surgir, mas espera aí, o que isso tem a ver? Então, em ambos os processos, tanto em um processo de transmissão da informação considerado padrão, quanto num processo de transmissão da informação genética, em ambos os casos, é possível fazer uma modelagem onde o objetivo é fazer com que essa mensagem ela seja transmitida da forma mais confiável possível. Tá? Então, nessas pesquisas que eu desenvolvi no mestrado, depois agora tenho trabalhado com algumas pesquisas de trabalho de conclusão de curso, iniciação científica lá na Unifal, a gente busca justamente estabelecer isso. Como que a matemática ela pode contribuir nesse processo de transmissão da informação. Tá? Então, aqui nesse próximo slide, a gente tem uma espécie de um fluxograma, onde eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho como que funciona esse processo de transmissão da informação num sistema de comunicação genético. Tá? Bom, como o Alessandro mencionou, o mestrado e o doutorado eu fiz na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação lá da Unicamp, e nessas pesquisas, uma das coisas que nós trabalhamos foi justamente uma parte lá da engenharia que trata do processo de transmissão da informação. Tá? Esse exemplo que eu vou dizer aqui para vocês também é um exemplo que eu gosto muito de falar, porque ele de uma certa forma, ele resume um pouco essa ideia do que está aqui nesse fluxograma. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você está no telefone, falando com alguém, e aí, de repente, você fala uma palavrinha lá. Você fala pato. Só que a pessoa lá do outro lado entendeu gato. O que aconteceu? Uma letrinha mudou totalmente o sentido da palavra. Então, quando a gente fala em um sistema de comunicação, o objetivo é transmitir uma informação, que essa informação ela seja transmitida da forma mais confiável possível. Então, a gente tem um transmissor ou um emissor que vai enviar essa mensagem. Essa mensagem ela vai passar por um meio chamado de canal até chegar no receptor. Né? Então, ela tem um destino para ela chegar. Só que o que acontece? Como eu falei, pato, gato. Essa mensagem ela foi enviada e a partir do momento que ela passou por esse meio, por esse canal, aconteceu uma interferência. Então, uma letra que trocou é o que nós chamamos de ruído. Então, teve uma inserção de um ruído ali que acabou atrapalhando e fez com que essa mensagem ela chegasse um pouquinho distorcida lá no receptor. Da mesma forma, quando a gente fala na biologia, na genética, para ter essa geração dessa proteína, tudo começa lá no DNA. Né? Então, esse DNA ele vai passar por um processo lá de tradução até chegar na parte da produção da proteína. Só que na biologia, o que acontece é o seguinte,
Na biologia, esse ruído é o que nós chamamos de mutações genéticas. Então, aí está uma analogia existente entre um sistema de comunicação considerado padrão, onde o transmissor, lá na biologia, é considerado como DNA, o canal por onde essa mensagem vai passar, lá na biologia, está associado a esse processo de tradução, e o receptor está associado à proteína, lá na biologia. Então, a ideia é, o objetivo é fazer com que essa mensagem ela chegue da maneira mais confiável possível lá no seu destino. Então, para isso, existe uma série de ferramentas que podem ser utilizadas, e uma delas, que é o que não é o objetivo da palestra de hoje, mas que, inclusive, eu falei na palestra do ano passado, é utilizar códigos corretores de erros, para fazer com que essa mensagem ela chegue o mais confiável possível lá no seu destino. E esses códigos corretores de erros, a fundamentação matemática por trás, as estruturas matemáticas, estruturas algébricas que estão associadas a esses códigos, são estruturas muito fortes. E é algo assim muito bonito, é algo muito legal de se trabalhar. É que eu estou tendo a oportunidade de dar continuidade um pouco nesse trabalho. Tá, então aqui é só realmente uma motivação, só para vocês terem uma ideia de como a gente pode relacionar essas áreas, né? Matemática, álgebra, biologia, sistemas de comunicação lá da engenharia. Então, está tudo conectado, está tudo amarrado, né? E nesse próximo aqui, que é um slide que vai estar bem relacionado com um dos resultados que eu vou apresentar para vocês, um caso bem particular hoje, aqui a gente tem alguns diagramas, né? Aqui um tanto de zeros e uns. Então, como que a gente pode relacionar isso? Então, até a legenda da figura diz muito isso. Matemática e biologia. Como relacionar? Então, aqui a gente tem um diagrama de Hasse, lá das relações de ordem, que eu vou definir para vocês depois. E aí, tem aqui essa estrutura biológica, né, esse DNA. E aí a pergunta que surge é, mas espera aí, matemática e biologia, como relacionar? Então, essa é a motivação inicial. Tá? A apresentação, ela vai seguir a seguinte estrutura. Tá? Então, inicialmente, eu vou apresentar para vocês a problematização. Aqui eu vou falar um pouco de trabalhos que já foram desenvolvidos e trabalhos os quais a gente toma como referência, né? São trabalhos básicos que a gente usa sempre para as nossas construções. Os conceitos fundamentais, tanto de álgebra quanto de biologia, então aquela coisa bem inicial, aquela coisa bem fundamental para quem nunca trabalhou na área, para quem nunca estudou sobre o assunto. Então, eu vou procurar falar assim de maneira bem rápida, mas é importante ter esses conceitos fundamentais para que vocês vejam qual que é a fundamentação, o que fundamenta essa pesquisa. Nos resultados, então, hoje em particular eu vou falar do diagrama de Hasse, aplicado na caracterização do código genético, e depois algumas considerações finais e as principais referências utilizadas nesse trabalho. Bom, esses dois trabalhos, Andréa Rocha, Luzinete Faria e Reginaldo Palazzo Júnior, inclusive foi o meu orientador de mestrado e doutorado, do professor Alessandro, e de outros colegas, né, que o professor Alessandro já mencionou. Esses dois trabalhos foram o que deram o start na minha pesquisa lá de mestrado, lá no ano de 2010, 2011. Tá? Então, nesses trabalhos, Rocha e Palazzo Júnior e Faria e Palazzo Júnior, eles fazem uma proposta de um modelo de um sistema de codificação e decodificação do mecanismo de importação de proteínas mitocondriais baseado no sistema de comunicação padrão. Então, o que eles fazem? Eles fazem justamente essa conexão entre um sistema de comunicação lá da engenharia, né, com um processo de codificação, utilizando códigos corretores de erros, estruturas algébricas nesse processo de construção e, além disso, a conexão com a biologia, a conexão com esse processo de importação de proteínas mitocondriais. Então, quer dizer, essa conexão entre as áreas, lá nesse trabalho, já é feito isso. Né? Então, esse trabalho foi o que deu o start, realmente, nessas pesquisas que eu desenvolvi e venho desenvolvendo. Mas qual que é a ideia do trabalho? Né? O que eles fizeram? Inicialmente,
é feito um mapeamento da sequência de DNA. Como que é feito esse mapeamento? Esse mapeamento ele é feito através de uma abjeção entre dois alfabetos. Um alfabeto biológico, que aqui está denotado por esse N, e essas letrinhas A, C, G, T e U. Então, vocês vão se recordar lá do ensino médio, quando vocês estudaram em biologia, a parte das bases nitrogenadas, código genético, adenina, citosina, guanina, timina e uracila. Então, eles fazem uma abjeção desse alfabeto biológico com um alfabeto matemático, aqui denotado por Z4, né, um anel Z4, 0, 1, 2, 3. Tem também outras associações feitas com outra estrutura, com estrutura de corpos, mas o que vai ser apresentado aqui é uma associação com essa estrutura do anel Z4. Bom, esse mapeamento, né, desse alfabeto biológico com o alfabeto matemático, ele leva a 24 permutações. Por que que isso acontece? Bom, a associação que nós temos aqui, ó, ACGTU, pode muito bem ser A0, C1, G2, TU3. Só que o que pode acontecer também é o 0 estar associado ao C, o 1 está associado ao A, o 2 está associado ao G, o 3 está associado ao TU. Então, quer dizer, existem 24 formas da gente fazer essa associação. Então, por meio desse mapeamento, por isso que a gente diz que leva a essas 24 permutações, e essas 24 permutações, elas podem ser divididas em 3 rotulamentos, que aqui são chamados de rotulamentos A, B e C. Mas como que funciona a ideia desses rotulamentos? Tá? Bom, aqui nesse slide, a conversão que eu já falei para vocês, onde a gente tem essa associação do alfabeto biológico com o alfabeto matemático, né? Então, as letrinhas lá das bases nitrogenadas do código genético com os números do Z4. E aqui a gente tem justamente os rotulamentos. Rotulamento A, rotulamento B, rotulamento C. Então, são 24 permutações que podem ser divididas em 3 rotulamentos. Então, 8 permutações em cada rotulamento. Então, 8 permutações no rotulamento A, 8 permutações no rotulamento B, 8 permutações no rotulamento C. Essas permutações, elas estão associadas com uma caracterização geométrica, né? Então, o que acontece no rotulamento A é justamente isso aqui, ó. Quando a gente fala lá na biologia, existe uma ideia de complementaridade. Então, a adenina, ela é complementar da timina e a citosina, ela é complementar da guanina. O que acontece com as permutações do rotulamento A é isso aqui, ó. Para a adenina alcançar a timina, ela precisa caminhar, olha, 2 arestas. Para a citosina encontrar a guanina, ela precisa também caminhar 2 arestas. Então, todas as 8 permutações do rotulamento A atendem essa característica geométrica. As 8 permutações do rotulamento B atendem essa outra forma geométrica aqui, ó. A citosina, para alcançar a guanina, ou seja, os complementares, precisa caminhar apenas uma aresta. E a adenina, para alcançar a timina, precisa caminhar apenas uma aresta também. E o que acontece no rotulamento C? Qual que é a diferença do rotulamento B? O que acontece é só uma torção aqui, ó. O C e o G, eles trocam de posição. Então, essa torção é o que caracteriza o rotulamento C. Então, essa caracterização geométrica é o que diferencia um rotulamento A do rotulamento B do rotulamento C. Tá? Bom, aí o que acontece? Esses rotulamentos, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, eu fiz uma série de construções, né, utilizando esses rotulamentos e apresentando diferenças entre essas construções, ou seja, de uma certa forma, efetivando essas diferenças existentes entre esses 3 rotulamentos. Então, por isso, nesse próximo slide aqui, ó, é justamente o que eu estou dizendo. Em Oliveira e Palazzo Júnior, é apresentada a modelagem algébrica do código genético com o objetivo de identificar as propriedades, características e implicações dos modelos construídos. Então, nesse trabalho, são apresentadas uma série de construções, né, utilizando esses 3 rotulamentos que eu mencionei anteriormente e apresentando
essas diferenças entre essas construções, efetivando as diferenças entre esses rotulamentos. Nesse trabalho foram construídos diagramas de Hasse, foi utilizado um algoritmo para análise mutacional, foi utilizado também um processo de utilizar extensões de Galois, né, que foi justamente uma outra coisa apresentada aqui, ó, nesse outro trabalho, de Fernandes e Oliveira em 2018, onde o que foi feito nesse trabalho de 2012, aqui nesse trabalho de 2018, foi feito um complemento, né, então apresentou-se outra construção, baseado nessa construção de 2012, onde é feita uma modelagem algébrica do código genético usando a extensão do GF2 para o GF2 à sexta. Por quê? Porque o código genético ele é constituído de 64 códons, então caiu justamente numa extensão GF2 à sexta. Então, por meio desse trabalho aqui, foi possível estabelecer uma conexão com os elementos da extensão de Galois GF2 à sexta. Um outro trabalho também muito importante nessa área é um trabalho desenvolvido por Sanches, Morgado e Grau em 2004, onde eles apresentam, né, uma construção utilizando 64 códons do código genético, só que a associação que eles fazem é através do alfabeto Z2 cartesiano Z2. Como que eles fazem esse mapeamento? Eles associam ao G o 00, ao U 10, ao A o 01 e ao C o 11. Tá? Então, esses pesquisadores aqui, Sanches, Morgado e Grau, são pesquisadores que trabalham fortemente também nessa conexão, né, entre biologia e estruturas algébricas, e nesses trabalhos também tem uma outra coisa muito importante, que eles utilizam muito a questão de aplicações práticas em laboratório. Então, eles têm uma fundamentação laboratorial muito forte. Então, são trabalhos, assim, bem interessantes, onde eles fazem uma série de análises utilizando estudo de mutação. Então, são trabalhos muito interessantes para quem tiver interesse de dar uma olhadinha depois. Sanches, Morgado e Grau são referências muito interessantes para essa área. Bom, como eu falei para vocês, é importante destacar, né, para quem nunca estudou, para quem já estudou, são elementos básicos, mas que são elementos fundamentais para essas construções que foram realizadas e que estão sendo realizadas. Os principais tópicos de álgebra, né, utilizados nessas construções foram estruturas algébricas, grupos, anéis, corpos, extensões de Galois, e também um pouco da parte de relações de ordem onde a gente trabalha com a parte dos diagramas de Hasse. Tá? Bom, então eu vou fazer algumas definições, apresentar algumas definições, né, logo à frente, definições básicas de álgebra, então de maneira bem rápida aqui, só para dar uma fundamentação teórica nesses conceitos, nessas aplicações que serão apresentadas. Bom, professor Anderson, deixa eu só te interromper rapidinho. Pessoal, tá com a câmera ligada, aperta, por favor, o Ctrl E para poder desativar as câmeras, por favor. Ctrl E, ou senão vai na barrinha lá e desativa a câmera, por favor. Antônio, o senhor Antônio, tá com a câmera ativada. Obrigada. Pode continuar, professor. Obrigado. Então, gente, como eu falei para vocês, a fundamentação teórica é baseada inicialmente nesses conceitos de álgebra, e para nós definirmos estrutura de grupos, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que é uma operação binária, né? Então, uma operação binária, estrela, sobre um conjunto S, vai ser uma regrinha que associa algum elemento desse S, desse conjunto S, a cada par ordenado AB de elementos desse S, tá? Lembrando que esse A, estrelinha B, esse A operado com B, vai denotar o elemento associado a esse par ordenado através dessa operação estrela. Tá? Bom, definida a operação binária, vem a definição de grupo. Né? Então, um grupo, ele é um conjunto G com uma operação estrela, né, que satisfaz as seguintes propriedades. Satisfaz a associativa, satisfaz o elemento neutro, satisfaz a questão de todo elemento ser simetrizável.
É lógico que aqui eu não vou definir cada uma dessas propriedades. Lá na álgebra, antes de definir estrutura de grupo, a gente define o que cada uma dessas propriedades aqui elas querem dizer, né? Mas aqui, se vale essas 3 propriedades, a gente sabe que é uma estrutura de grupo. Tem uma outra coisa importante também, é que se essa operação for comutativa, o grupo ele é chamado de grupo comutativo ou grupo abeliano. Definições básicas lá da álgebra. Lá no início da aula de álgebra você vai ter essa definição de grupos. Bom, aí em seguida vem a definição de anel. Um anel, agora a gente vai ter um conjunto, e a gente vai ter agora 2 operações. Aqui, nesse caso, nós chamamos adição e multiplicação. E quais as propriedades que precisam ser satisfeitas? Esse grupo R+, ou seja, o conjunto R com operação adição, é um grupo abeliano. A multiplicação ela é associativa. E, além disso, vale a distributiva, tanto à esquerda quanto à direita. Ou seja, para todos ABC pertencente a esse conjunto R, se nós tivermos A operado B mais C, nós teremos AB mais AC, e também teremos A mais B operado com C, AC mais BC. Então, vale a distributiva. Então, vamos lá. Além disso, um anel onde a multiplicação é comutativa, ele é chamado de anel comutativo, e um anel R com a identidade multiplicativa 1, tal que vale a 1 vezes x igual a x vezes 1 igual a x, para todo x no conjunto R, ele vai ser um anel com unidade. E uma identidade multiplicativa em um anel é uma unidade. O que é um corpo? Um corpo é um anel comutativo com unidade, tal que todo elemento não nulo é inversível. Então, definidas essas estruturas básicas de grupos, anéis e corpos, vem uma outra definição importante, que é a definição de corpos de Galois, que é uma outra aplicação muito importante que a gente utiliza na biologia, que vai precisar dessa definição. Por isso eu achei interessante colocar essa definição de corpos de Galois. O que são os corpos de Galois? Os corpos de Galois são corpos com um número finito de elementos, cuja notação é o GFPAM, onde o GF vem de Galois Field, né, corpos de Galois, P elevado a M, onde P é um primo, e o M é um inteiro positivo. Então, no caso do DNA, no caso da estrutura do código genético, onde a gente aplica elementos dessa extensão, a gente faz uma extensão GF2 à sexta, porque P', 2, o M inteiro, 6, 2 elevado à sexta, a gente vai ter os 64 elementos do código genético. Então, está aí uma relação que já pode ser estabelecida entre um GF2 à sexta com os elementos do código genético. E essa construção de um corpo de Galois, ela se dá a partir de um polinômio primitivo, e essa construção, ela resulta em 3 representações. Uma representação por potência, uma representação por polinômio e uma representação vetorial. Bom, eu coloquei aqui um exemplo, onde a gente considera M igual a 4, e a gente vai fazer uma extensão sobre GF2, tá? Considerar um polinômio primitivo sobre GF2, e o polinômio primitivo que vai ser considerado aqui é esse P de x igual a 1 mais x à quarta, tá? Se nós considerarmos alfa como sendo raiz do polinômio, o que vai acontecer? O P de alfa vai ser igual a 0. Bom, esse P de alfa é igual a 0, o que a gente vai ter? 1 mais alfa quarta é igual a 0. Só que como nós estamos operando em GF2, a gente pode dizer que alfa quarta é igual a 1 mais alfa. Adição e subtração não vai ter diferença nesse caso. A partir dessa relação, a gente pode construir o GF2 à quarta. Bom, se o alfa quarta é igual a 1 mais alfa, quem vai ser o alfa quinta? Alfa vezes alfa quarta. Só que o alfa quarta é 1 mais alfa. Então, nós teremos alfa vezes 1 mais alfa ao quadrado. Beleza. Alfa sexta é alfa vezes alfa quinta. Ou seja, alfa vezes alfa mais alfa ao quadrado mais alfa ao cubo. E aí a gente vai construindo isso até chegarmos no último elemento, o alfa 14. E nós temos aqui uma tabelinha resumindo isso tudo que eu já mencionei. Nós temos aqui a representação por potência, a representação polinomial, a representação vetorial. E nós temos aqui essas representações até o alfa 14, né, fechando os 16 elementos do GF2 elevado à quarta. Lembrando que essa é uma representação menorzinha, né, só coloquei como exemplo, mas quando a gente estiver trabalhando no código genético, a gente vai utilizar um GF2 à sexta. Ou seja, essa tabela aqui ela vai
aumentaram um pouquinho, tá? Beleza. E uma outra definição importante de ser destacada aqui é a definição do diagrama de Hasse, né? Porque é o que a gente vai utilizar nesse resultado que eu vou apresentar para vocês. Só que esse diagrama de Hasse, ele vem lá das relações, que é uma relação de ordem. Uma relação de ordem, uma relação não vazia RE, sobre um conjunto A, também não vazio, ela vai ser chamada relação de ordem sobre A, se essa relação for reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, se vale essas três propriedades, nós dizemos que essa relação é uma relação de ordem. E uma forma de representar a relação de ordem, quando um conjunto possui um número finito de elementos, é através de diagramas, diagrama de linha ou diagrama de Hasse. Tá? Então, aqui eu só coloquei a definição, só para fundamentar teoricamente, mas lá nos resultados vocês vão ver um diagrama bonitinho construído. Então, beleza. Bom, esses foram os conceitos de álgebra. De biologia, existem também alguns conceitos fundamentais que eu vou passar aqui bem rapidinho também, para a gente trabalhar um pouquinho lá nos resultados. Os principais tópicos de biologia que foram utilizados foram esses aqui: células, DNA e RNA, proteínas, código genético e mutações. Bom, quando a gente fala em célula, a célula é a unidade básica da vida de todas as formas de organismos, da mais simples bactéria ao mais complexo animal. Essas células, elas podem ser classificadas em procariontes ou procariotas e eucariontes ou eucariotas. Qual que é a principal diferença entre elas? Nas células procariontes ou procariotas, aqui ó, o material genético ele está em todo o citoplasma da célula. Ao passo que nas eucariontes, esse material genético ele está aqui ó, no núcleo. E além disso, nas eucariontes, existem também uma série de organelas as quais não estão presentes nas procariontes. Ou seja, a estrutura das células eucariontes são bem mais complexas se comparadas às procariontes ou procariotas. Quando a gente fala nos nucleotídeos, o que são os nucleotídeos? Os nucleotídeos são unidades moleculares que, quando ligadas entre si, formam os chamados ácidos nucleicos, os chamados ácidos desoxirribonucleico, ou DNA, e ribonucleico, ou RNA. Eles são os participantes básicos no armazenamento da codificação da informação genética. Aqui nós temos nessa figurinha os nucleotídeos do DNA, aqui os nucleotídeos do RNA. Uma observação importante é que no DNA a gente tem adenina, guanina, citosina e timina, e no RNA, ao invés da timina, a gente vai ter a uracila. Essa é a principal diferença. E outra coisa importante é que aqui a gente tem a desoxirribose no DNA, e no RNA a gente tem a ribose. Bom, essas bases nitrogenadas, quando a gente faz ali algumas relações, algumas conexões entre elas, é possível construir-se as proteínas, né? O que são as proteínas? As proteínas, elas são polímeros, constituídos por 20 diferentes tipos de aminoácidos, cuja especificação se dá através de 64 possíveis combinações dessas 4 bases nitrogenadas agrupadas 3 a 3. Como assim? De 3 em 3 bases nitrogenadas, você tem o que se chama de códon. Então, por exemplo, você pega lá, ACG. Essas 3 basezinhas, elas vão codificar um aminoácido. E no código genético, você tem 64 possibilidades de combinações. Então, por exemplo, você tem aqui o U, C, e aí você pode fazer as 64 combinações, e essas 64 combinações é possível identificar 20 diferentes tipos de aminoácidos. Então, por exemplo, vamos observar aqui nesse quadro. U. A combinação está aqui, ó. PHI. O que é esse PHI? Esse PHI é uma sigla utilizada para o aminoácido fenilalanina. E aí tem aqui todos os aminoácidos. Tem o SR, serina, tirosina, e assim vai. Todos os aminoácidos listados aqui nessa tabela, baseado justamente nessas trincas, esses 3 a 3, essas 3 bases, tá? Então pega aqui, por exemplo, A, U, C. Tem aqui, ó, isoleucina. Então tem todas as combinações possíveis, tá? Então,
vocês verem uma coisa. Tem conexões, álgebra, biologia, mas para se chegar nessas conexões, por isso que eu achei importante colocar essas principais definições aqui. A gente precisa desses elementos. Não é simplesmente falar, vou fazer uma modelagem, vou fazer uma construção. Não. Você vai conseguir fazer essa construção. Só que para você fazer essa construção, você tem que saber o que uma coisinha da biologia quer dizer, lá da álgebra, o que essa definição quer dizer, e como que eu vou estabelecer a relação entre elas. Então, não é tão simples, né? Você tem aí uma série de passos a serem seguidos até você conseguir chegar nessa construção, né? E outra coisa importante lá da biologia, que a gente procura estudar um pouquinho, é como que essas construções, elas podem ser utilizadas em estudos de fenômenos mutacionais, né? O que são as mutações? As mutações, elas são mudanças que ocorrem na sequência de nucleotídeos do material genético de um organismo. Essas mutações, elas têm algumas classificações. Existem as mutações consideradas não tão agressivas, mas tem aquelas mutações maléficas também, que pode realmente comprometer muito o processo de síntese proteica. Então, tem as mutações chamadas mutação pontual, mutação por inserção, mutação por deleção, amplificação, deleção de regiões cromossômicas. Então, são nomes, assim, os quais eu não vim definindo uma por uma, porque senão eu ficaria aqui uma palestra só falando dessa parte de biologia, outra palestra só falando da parte de álgebra. Mas eu listei esses principais tópicos. Então, quem tiver interesse, quem quiser dar uma olhadinha em detalhes o que cada uma dessas coisas quer dizer, é algo importante, algo interessante de ser pesquisado, beleza? Então, esses são os principais elementos de álgebra e de biologia, tá? Bom, falei um pouquinho da motivação, os principais trabalhos que já foram desenvolvidos, quais são os principais elementos de álgebra e de biologia que a gente vem estudando, que a gente vem trabalhando aí. E qual que é o objetivo aqui? O objetivo é apresentar um pouquinho para vocês de um dos resultados, que inclusive é um dos resultados que eu venho trabalhando na dissertação de mestrado da minha aluna Roberta, onde ela apresenta inicialmente um procedimento para a construção de um diagrama de Hasse. Só que esse diagrama de Hasse, ele vai estar associado justamente a esses elementos aqui, ó, aos elementos do código genético. Então, como que ela fez essa construção? Então, eu vou apresentar para vocês um procedimento para a construção desse diagrama de Hasse, associado, lembra quando eu falei lá dos rotulamentos? Então, essa construção que eu vou apresentar para vocês, ela está associada a essa permutação aqui, 0132, que é uma permutação do rotulamento A. Aí vocês podem me perguntar, mas e as permutações do rotulamento B e do rotulamento C? Bom, vai ter também essas construções. Não vai ser apresentado aqui, mas é o que vem sendo desenvolvido, tá? Construções em todos os rotulamentos para depois analisar essas relações, essas diferenças entre eles. Mas o que eu vou apresentar para vocês aqui é para essa permutação em particular, 0132 do rotulamento A. Além disso, eu não ia colocar nessa apresentação, mas eu já achei interessante, vou falar bem rápido dessa parte, algumas análises de diferenças e semelhanças físico-químicas entre os aminoácidos por meio do cálculo das distâncias de Hamming entre os códons. Essas distâncias de Hamming aqui, também eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, porque por meio dessas distâncias a gente vai poder analisar essas diferenças entre os aminoácidos. E como que isso vai ser feito? Isso vai ser feito através das médias das distâncias de Hamming entre os códons. Então, trabalho árduo, dá bastante trabalho fazer isso, mas que tem resultados bem interessantes. E, além disso, apresentar a caracterização dessas construções, caracterização biológica dessas construções. Bom, como que foi feita essa construção? Bom, a permutação utilizada, como eu já mencionei, foi a permutação 0132 do rotulamento A, onde a associação estabelecida foi essa. A associado ao 0, C associado ao 1, G associado ao 3, U associado ao 2. Foi feita também uma associação do Z2 cartesiano Z2, 00, 10, 01, 1. Tá? Então, essa foi a associação estabelecida. Bom, nesse slide,
não gosto muito de slide carregado, ele ficou com bastante informação. Vou falar de maneira bem rápida esse procedimento, mas depois, lá no diagrama, eu vou voltar com essas informações de maneira detalhada, para não precisar ficar lendo muita coisa, tá? Então, na primeira linha, tem-se o códon que apresenta seu elemento máximo, atribuído por um 1. Como assim? Vamos entender já já. Sétima linha, o códon que apresenta o elemento mínimo, atribuído por 00. Segunda linha, constituída por 6 códons organizados da esquerda para a direita, biologicamente, como se a leitura fosse feita no sentido 5 linha e 3 linha. Como assim? Muita informação, vai ficar claro já já. Sexta linha, constituída no sentido oposto à segunda linha. Tá? Terceira e quinta linha são constituídas por 15 códons, cada uma segue o mesmo procedimento dos passos 3 e 4. Quarta linha, constituída por 20 códons e a escrita dos códons realizada respeitando a complementaridade biológica, seguindo das laterais para o centro. Bom, muita informação em um slide só, sei disso. Vamos observar esse diagrama aqui, ó. Espero que a visualização para vocês aí esteja interessante, tá? Que estejam conseguindo visualizar bem. Aqueles passos que eu mencionei no slide anterior. Bom, a gente tem aqui, ó, um elemento máximo, U, como eu já mencionei aqui, ó, elemento máximo. O códon, U. Então, o que que a gente tem? 1. Elemento mínimo é o que a gente tem aqui, ó, lá embaixo. O AA, 000000. Segunda linha. Olha o que aconteceu nessa segunda linha. São 6 códons, e lá na penúltima linha também são 6 códons. Na terceira linha, o que que a gente tem? Na terceira linha, a gente vai ter o mesmo que na quinta linha. Então, tudo respeitando uma simetria, gente. O objetivo aqui é fazer com que esse diagrama ele fique simétrico. Só que ele não é construído de qualquer maneira. Olha comigo. O U. Quem que é o complementar do U na biologia? É o A, a adenina. Então, olha, por isso que a gente tem, ó, o U, A. Olha a segunda linha. UGU, GUU, UG, UC, CUU, UCU. Como que é feita a construção da penúltima linha? Utilizando, olha, o sentido oposto. Qual que é o complementar do UGU? O complementar do UGU é o ACA. Complementar do GUU, complementar é o CAA, UG, AAC. E assim a construção é feita, utilizando a complementaridade biológica. Só que vocês podem perceber também que a gente tem aqui, ó, uma construção utilizando esse Z2 cartesiano Z2. Então, quer dizer, tem a matemática por trás. Então, aqui a gente tem uma complementaridade biológica, mas a gente tem uma complementaridade matemática também. Olha essa próxima linha, GGU, complementar dele, CCA. Então, olha, da esquerda para a direita, essa última linha, essa linha aqui, olha, é feita da direita para a esquerda. E a quarta linha, ela é feita das laterais para o centro. Então, complementar do GGG, CCC, GGC, CCG. E aí a construção é feita. E uma outra coisa importante é em relação às distâncias de Hamming associadas a esse diagrama. Vocês podem perceber que tem um tanto de aresta ligando esse diagrama, tá? Essas arestas, elas só vão partir, por exemplo, aqui, ó. Desse códon UU, vão partir 6 arestas. De cada um dos códons da segunda linha, vão partir 5 arestas. Daqui, 4 arestas. Daqui, 3 arestas. Daqui, 2 arestas. Daqui, 1 aresta. Essas arestas só estarão conectadas a códons cuja diferença entre eles seja de apenas 1 bit. Então, olha comigo, por exemplo. 111111. Tem uma aresta ligada aqui, ó. 111101. A única diferença que tem, ó, é no penúltimo bit. 01. Então, essas arestas estarão conectadas a códons que têm a diferença de apenas 1 bit. Então, isso é construído para todo o diagrama. Então, para vocês verem a dificuldade que se tem. Assim, é
é um trabalho de muita atenção. Então, em várias reuniões que eu tive, inclusive, com a Roberta, que fez essa construção, ela apresentou aí os probleminhas que foram encontrados durante a construção, mas que, no final, quando teve essa construção, foi algo muito bonito. E outra coisa muito interessante de se falar nessa construção é em relação a essas cores aqui no diagrama. Como vocês podem perceber, olha, tem os em vermelho que estão praticamente juntinhos aqui, azuis juntinhos aqui, rosa, esses laranjas. Então, essa legenda, ela está dizendo o seguinte, que por meio dessa construção, a gente conseguiu separar os códons de acordo com as suas características. Então, utilizando uma fundamentação matemática, a gente conseguiu caracterizar esses códons. Então, olha, estão separados os códons hidrofóbicos em vermelho, dos códons hidrofílicos, da cadeia alifática, dos básicos. Então, vocês podem perceber que tem uma simetria na construção desse diagrama. Então, isso foi muito interessante, tá? Então, beleza. No próximo slide, como eu falei para vocês, aqui eu vou falar de maneira bem rápida, porque é um resultado que ainda vem sendo desenvolvido. Eu nem ia colocar na apresentação, mas eu achei interessante de mencionar. Que serão apresentadas a seguir as médias das distâncias de Hamming entre os pares de aminoácidos, como as distâncias médias entre os seus respectivos códons. Foram calculadas as distâncias de Hamming entre cada um dos códons que codificam determinado aminoácido. Em seguida, foi realizada a média entre essas distâncias. Vai ter uma tabela a seguir, não se assustem, é uma tabela grande, mas que eu achei interessante colocar aqui para vocês. Olha lá. Aqui, ó, listado nessas linhas, nós temos as representações dos aminoácidos por símbolos. G, W, C, R, os 20 aminoácidos, nas linhas e aqui nas colunas. E foram calculadas as médias das distâncias de Hamming entre os códons que codificam cada um desses aminoácidos. Então, por exemplo, pegou, por exemplo, esse G aqui. O G, que é a glicina, que é o que está aqui, ó, na legenda, foi calculada a média das distâncias de Hamming entre os códons da glicina com o W, o C, o R, com cada um deles. E essas médias, elas estão listadas aqui na tabela. Então, tem valores 1, 2, 2, 2,67, né? Bom, na literatura, tem isso o seguinte. Sanches, Morgado e Grau fizeram um estudo a respeito dessas distâncias e disseram o seguinte, que quanto maior a distância de Hamming existente entre esses pares de códons, maior é a diferença biológica entre esses aminoácidos. Então, por exemplo, se a gente pega esse G com esse H, a distância deu 4. Então, quer dizer, entre a glicina e a histidina, se a gente for estudar biologicamente, são aminoácidos muito diferentes entre si. Então, isso está refletido aqui na tabela. E aí é um estudo que está sendo realizado agora. Então, a Roberta está fazendo esse estudo tanto para o rotulamento A, quanto para o rotulamento B, quanto para o rotulamento C, nesse processo de caracterizar essas diferenças entre os aminoácidos, usando a média das distâncias de Hamming entre os códons que codificam esses aminoácidos. Dá trabalho? É difícil? Difícil não é, até que é um cálculo simples de ser feito, mas é trabalhoso. Tem que tomar bastante cuidado nesses cálculos, tá? Bom, por meio dessas construções, tanto do diagrama de Hasse quanto dessa tabela, porque aqui eu falei bem rápido, vai ter outras oportunidades de eu falar em detalhes sobre elas, identificou-se uma correspondência entre a ordem do códon e as propriedades dos aminoácidos, refletida aí tanto no diagrama de Hasse, quanto no cálculo dessas médias das distâncias de Hamming entre os códons. Com isso, percebe-se uma interessante caracterização algébrica associada a esse mapeamento do código genético, onde é possível ter, por meio dessa construção geométrica, algébrica, na verdade, geométrica, uma análise biológica acerca dos resultados. Aqui utilizou-se a permutação 0132 do rotulamento A, só que o nosso objetivo é trabalhar com os outros rotulamentos, rotulamento B e rotulamento C, e fazer essas análises biológicas acerca dessas construções algébricas. Esse estudo, ele visa a caracterização do código genético e possibilidade de aplicações
em análises mutacionais, que aquela tabela gigante que eu mostrei, era uma tabela que a gente vai usar para fazer algumas análises mutacionais. Nesse trabalho aqui, nessa palestra, na verdade, eu procurei apresentar uma caracterização das propriedades dos códons, do código genético através do diagrama de Hasse, utilizando a permutação 0132 do rotulamento A, do mapeamento do código genético, além dos cálculos das médias das distâncias de Hamming entre os códons. Como proposta futura, né, que já vem sendo desenvolvida aí, é apresentar esses estudos, esses resultados para os rotulamentos B e C, e além disso, conexões dessas construções com as extensões de Galois GF2 à sexta. Porque se a gente voltar aqui nesse diagrama, vocês podem perceber que essas representações aqui, ó, é justamente a representação vetorial do GF2 à sexta, lá da extensão do GF2 para o GF2 à sexta. Como conectar isso? Como conectar esse diagrama com as extensões de Galois GF2 à sexta? É algo que a gente vai desenvolver, né, que a gente pretende, na verdade, encontrar algumas coisinhas aí, tá? Então é isso, essas são as principais referências, né, que foram utilizadas nesse trabalho. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer o convite do professor Alessandro para essa palestra. É sempre um prazer estar de volta aí no UNES, né, contribuindo de alguma forma. Aproveito para agradecer também aos meus alunos, né, os que estão trabalhando comigo, os ex-eternos alunos, né, que também já trabalharam comigo nesses mais de 6 anos que eu estou na Unifal: Roberta, Alice, Edmara, Hernando, Paulo, Daiane, a Bruno, o Tomás, o José, o Juan, o Natan, a Maria Flávia, a Bianca e a Letícia, que são os meus alunos e ex-alunos de mestrado, iniciação científica e TCC. Aproveito também para deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao professor Palazzo, que foi quem deu, né, muita força, quem sempre impulsionou muito a todos nós, né, em nossas pesquisas. Aos meus irmãos e irmãs acadêmicos, que também sempre estivemos e sempre continuaremos aí juntos, agradeço muito a todos eles. E é isso, agradeço a atenção e me coloco à disposição aí para comentários, apontamentos, sugestões, que são sempre muito bem-vindos, tá? Então é isso, agradeço. Obrigado, Anderson. Nós vamos, então, abrir as perguntas. Daniela, você pode conduzir as perguntas? Uhum. Sim, Alessandro, nós tivemos uma pergunta do Everton, foi bem no começo, onde estava, se não me engano, a figura 4. Ele perguntou se geneticamente tem um filtro para mitigar esse tipo de ruído. A figura 4? Será que é essa aqui? 4 ou 2? Ah, aqui, né? Figura 3, não, eu acho que era na 3. Agora, se ele quiser, o Everton, se você quiser abrir o seu microfone e fazer a pergunta, porque aí, aqui agora vai ficar fora um pouco do contexto para... O Everton tá aí ainda, Everton? Daniela, estou sim. Bom dia a todos aí. Bom dia, Everton. Estou à disposição. Tá. É Anderson, né? Anderson. Isso. Anderson, muito boa a sua palestra. Assim, inclusive, até minha namorada está assistindo aqui, ela é em biologia, ela achou muito interessante, até me dá umas explicações aqui. Ah, legal. Assim, foi muito produtiva aqui. Na verdade, assim, fazendo uma analogia, assim, né, no meu caso, eu sou leigo em biologia, né? Deveria estudar mais. É sobre, acho que foi do diagrama que você fez no início, entendeu? Era lá do DNA, você colocou como transmissor, ok? Isso, acho que tá nesse... Aí tem tipo assim, foi no início da palestra, assim, esse slide mesmo, aí tem o tradução e a proteína, certo? Aí você falou que, assim, se eu omitir transmitir pato, pode chegar, gato, pode receber gato. Ou seja, tem um ruído aí no caminho, correto? Correto. Certo. Fazendo uma analogia assim, à engenharia elétrica, eletrônica,
para diminuir o ruído, a gente tem uns filtros, certo? Certo. Geneticamente, teria algum tipo assim de filtro para transmitir corretamente a mensagem, assim, para chegar lá, por exemplo, eu transmitir pato, chegar pato? Então, aí foi o que eu mencionei um pouquinho, que não, assim, na verdade, não foi o objetivo da palestra, né, mas que é algo muito importante de ser destacado, é a questão dos códigos corretores de erros, né, porque lá na engenharia é possível trabalhar com códigos de forma que a mensagem ela seja recuperada lá no destino. Então, por exemplo, tem uma série de trabalhos, inclusive esses trabalhos da Rocha e Faria do Palazzo Júnior, onde eles utilizam esses códigos corretores de erros nesse processo de análise do DNA. Então, justamente essa ideia das mutações. Então, quer dizer, suponha, por exemplo, que aqui seja enviado um ACG e chegue um CCG. Então, o que pode ser feito é esse A ser recuperado. Então, é utilizando o código. Então, por exemplo, tem os chamados códigos BCH, que é uma classe de códigos cíclicos muito poderosa, que é justamente utilizado para isso, para tentar recuperar essa informação, fazer com que esse ruído, esse erro que foi inserido aqui no canal, que ele seja corrigido quando chega lá no destino, entendeu? Então, isso na engenharia, o que utiliza é justamente a ideia dos códigos corretores de erros. Entendido, beleza. Muito obrigado aí, excelente palestra sua. Parabéns. Muito obrigado. Vamos lá, Anderson, tem mais uma. O Leandro Bezerra, se você quiser também fazer a sua pergunta por microfone, porque ficou agora também sem contexto. Qual é esse espaço? Em qual situação, Leandro, se puder abrir o seu microfone? Bom dia a todos. Bom dia, Anderson. Me ouve bem? Bom dia, Leandro. Ouço sim. Bom dia, parabéns, Anderson, pela palestra, muito bacana. Parabéns aí aos organizadores, né, que estão propiciando isso, essa interação, aos nossos colegas todos aí que estão também ouvindo a palestra. Na verdade, Anderson, é uma consideração lá na figura do diagrama de Hasse, né? Você sabe bem, eu estudei um pouco da questão do diagrama de Hasse relacionado aos espaços, né? Com código de subespaço. Então, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira, eu acho que você já respondeu, se não me engano, numa fala sua, que esse espaço aí tem a ver com F26, é isso? Isso, exatamente. Porque são 64 códons do código genético, né? Ah, tá. Mas os números aqui são 1, 6, 15, 20, 15, 6 e 1, é isso? Bem, na linguagem, vamos dizer assim, de espaços, cada linha dessa daí é uma grassmanniana, né? Então, é como se cada elemento desse fosse um subespaço, né? Você disse que a ligação é de diferença 1, né? Então, a codimensão, na verdade, é o que você está tentando relacionar, né? Entre esses subespaços aí. Bem, por trás disso tem uma estrutura combinatória forte, né? Que é a questão dos design combinatórios aí. Então, a minha pergunta é nesse sentido, se a sua aluna ou vocês já chegaram a olhar essa estrutura combinatória, porque, na verdade, não é bem simétrica, né, essa estrutura no espaço todo, né? Então, vocês estão olhando para aquela parte que é simétrica do desenvolvimento do espaço, é isso? Na verdade, Leandro, eu até acho muito importante essa pergunta tua aí, porque a gente não chegou a estudar essas conexões, inclusive com trabalhos que você desenvolveu, né, essa ideia da grassmanniana e tudo mais, porque a ideia aqui inicialmente foi de trabalhar a construção biológica, não foi a primeira coisa, então nós utilizamos essa questão da complementaridade biológica, né, que eu tinha mencionado, e depois a gente começou a analisar essa questão justamente dessas arestas e essa ideia das distâncias de Hamming entre os códons. Só que essa ideia desse subespaço que você chegou a mencionar, a gente não chegou a estudar, mas é algo que eu gostei da tua pergunta e que motiva agora a algo a mais para a gente complementar isso. Então, a gente não chegou a ver isso,
mas eu acho muito interessante, eu acho que dá para fazer essa conexão. Que ótimo. Exatamente, porque na verdade esse diagrama ele abre várias portas, inclusive para outras métricas, né? Sim. Métricas de subespaço, métricas da injeção, enfim, e está relacionado com a estrutura combinatória, né? Inclusive com a parte de grupos também, sim, né? Porque é a parte que eu fiz, é a relação de grupos com subespaço, né? E agora você me mostrou essa parte biológica, então eu acredito que seja um ramo muito interessante. Obrigado, Anderson, obrigado, parabéns para sua aluna, vou ter interesse em ler esse trabalho. Nossa, eu que agradeço, Leandro, eu acho, assim, você me abriu aí uma porteira para a gente dar continuidade aí nesse trabalho usando essa ideia dos códigos, muito interessante, muito obrigado. Ô Anderson, tem duas perguntas, uma da Clarice e a outra do Eric. Certo. O Eric pergunta, Anderson, você tem conhecimento da aplicação de estruturas algébricas e relações de ordem no tratamento de doenças? Então, o que nós trabalhamos aqui, o Eric e Alessandro, nessas construções, a princípio, é alguns estudos sobre fenômenos mutacionais, mas o que nós estamos trabalhando inicialmente é com as construções e com as caracterizações dessas estruturas, né, na verdade, dos códons. Mas tem trabalhos, inclusive Sanches, Morgado e Grau, que eles fazem estudos, como eu disse, laboratoriais dessas mutações utilizando essas construções. Inclusive tem um trabalho que analisa o estudo do HIV. Eu não cheguei a estudar em detalhes, mas que faz essa construção, que utiliza essa tabela gigante que eu mencionei nesse estudo dessas mutações. Só que, como eu digo, são trabalhos os quais a gente está explorando um pouco mais agora, que a gente estava mais na parte das construções, mas tem estudos os quais a gente tem interesse e que a gente possivelmente inicia esses estudos em breve, para analisar essas mutações. Só para complementar esse estudo que você está falando sobre o HIV, eu vi até de um professor de Oxford essa semana, eles comentando que a ideia desse estudo eles estão empregando exatamente no estudo da Covid agora. Legal. Para identificar que o vírus da Covid, ele sofre mutações muito mais rápido do que eles imaginavam. Então, até mesmo o alastramento dele exponencial, eles falam que a mutação do vírus para a Covid, ela também é exponencial. Eles estão usando essa mesma tratativa agora para estudar também a Covid, tá? Legal. A pergunta da Clarice, a pergunta é sobre o cálculo das médias das distâncias de Hamming. Gostaria de um exemplo. Alessandro, deu uma cortada na fala, se você puder repetir para mim? A pergunta da Clarice a pergunta é sobre o cálculo das médias das distâncias de Hamming. Se possível, gostaria de um exemplo. Legal. Quer falar? Ela pode falar sim, Clarice. Oi, Clarice. Oi, tudo bom, Anderson? Oi, Alessandro. Parabenizar primeiro vocês todos da organização pelo evento, né? E parabenizar o Anderson por mais uma palestra maravilhosa, Anderson. Adorei. Obrigado. Parabéns para a sua aluna também. A gente sabe como esses alunos sofrem, né? Muito interessante, Anderson. Aí eu fiquei só com uma dúvida, não sei se perdi alguma coisa, nesse cálculo dessas médias. Você usou lá o diagrama de Hessing, né? Foi isso? Aí, é só mostrar um exemplozinho de uma dessas médias calculadas, tem como? Claro, tem sim. Porque aqui realmente, Clarice, eu acabei falando um pouco mais rápido. Como eu disse, eu nem ia colocar essa parte na apresentação, mas eu achei relevante porque tem aí uma aplicabilidade muito interessante em estudos mutacionais. E o cálculo, ele é feito da seguinte forma. Bom, vamos pensar aqui, por exemplo, olha, o que nós teríamos que fazer é imaginar cada um desses códons, desses aminoácidos, vamos pensar, por exemplo, esse G. Esse G é a glutamina, cadê? A glicina, né? A glicina. Então, o que foi feito foi pegar esse aminoácido, lá na biologia, pegou todos os códons que codificam esse aminoácido, então a gente teria que voltar nessa tabela, verificar
todos os códons que codificam a glicina e anotou-se todos esses códons. Tá? Anotados esses códons, então a gente pegou essa representação no Z2 cartesiano Z2, beleza? Ou do GF2 a sexta, né, que também são os elementos lá da extensão. Aí, vamos pensar, por exemplo, da glicina e do W. O W, se eu não me engano, é o triptofano. Pegou também todos os aminoácidos, pegou todas as representações, e aí foi calculando as distâncias de Hamming entre eles, ou seja, imagina, por exemplo, aqui, ó. Então, entre 1,1,1,1,0,1, distância de Hamming é 1, é o que tem de diferença. E aí pegou essas médias entre todos eles e calculou-se entre cada um deles, entendeu? E chegou nesses resultados aqui. Então, quer dizer, são muitos cálculos. Certo. Então, demorou. Para ter uma noção agora da quantidade de conta que foi feita. Então, foi bastante cálculo. E aí, Clarice, o interessante de comentar é que nos trabalhos de Sanches, Morgado e Grau, que eles têm um apelo bem biológico por trás, eles afirmam que essas distâncias, essas diferenças, quanto maior for o valor, então normalmente eles colocam um limitante ali, mas acima de 4 significa que a diferença entre esses aminoácidos ela é muito grande. Então, por exemplo, aqui, 5,5, olha isso aqui, é o K e o F. Então, a fenilalanina e a lisina, se a gente for analisar na biologia, são aminoácidos assim, muito distintos. E isso está sendo refletido nesses cálculos das distâncias de Hamming. Joia, Anderson. Parabéns, viu? Parabéns para você e para sua aluna. E obrigado, parabéns também pela organização. Eu espero ter respondido, Clarice. Respondeu sim. Também a gente pode a gente conversa. Não, mas respondeu sim. Muito obrigada, Anderson. Muito bom. Agradeço. Tá? Ô, Daniela, tem mais alguma pergunta que eu não teria visto? Não, só o Givaldo que pediu depois o material da apresentação, se é possível depois enviar para ele. Tem mais uma pergunta agora, Leandro. Ah, chegou alguma agora? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Dentro do campo da genética, existe alguma limitação de pesquisa? Digo, algum órgão governamental que barre as descobertas a nível de controle de informações para a sociedade? Olha, eu não, desculpa, mas eu não tenho essa informação, né? Até mesmo porque nós ainda não chegamos a ter um estudo detalhado, um estudo tão a fundo biológico, né? Porque, como todos sabem, a partir do momento que a gente tem essas conexões entre a biologia e a matemática, ainda é assim, é difícil de ter essa conexão, né? Então, é algo que, desde que eu ingressei lá no mestrado em 2010, é algo que sempre o professor Palazzo mencionava, né? Justamente essa questão de conectar as áreas, né? Então, encontrar pesquisadores da biologia, da matemática, que consigam conversar e chegar ali num denominador comum, mas é algo que a gente vem aí tentando quebrar essas barreiras, mas essa questão das limitações, realmente, a princípio, eu não saberia dizer, porque a gente não chegou a ir tão a fundo nessa parte biológica, né? Está mais nas construções ainda. Assim... Desculpa, Alessandro, pode falar. Aí o que o Leandro perguntou, assim, o que a gente tem... que se sabe, né, na verdade, não é que existe uma barreira por conta de um órgão governamental quando é descoberto algo, entendeu? O que se tem é o seguinte, a falta de incentivo financeiro para as pesquisas. Sim. Agora, como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, todo mundo fala, né, da ciência, da pesquisa. Mas se você olhar no Brasil os últimos anos, quanto de verba nós perdemos com relação às pesquisas? E aí tem a questão dos órgãos que são não governamentais. Então, aí você tem incentivo, né, privado em pesquisas. Então, por exemplo, não é à toa que a gente sabe que tem um grande grupo, né, farmacêutico
com pesquisas avançadas no Brasil a respeito da vacina para Covid. Então, assim, o que falta, na verdade, é incentivo financeiro, porque sempre a gente não tem. Então, se de repente, se nós voltássemos com aquela política, né, de educação que nós tínhamos anteriormente, na nossa época de doutorado, quantas pessoas tinham bolsas, tudo, que estudavam, né? É isso que falta para a gente, exatamente, incentivo financeiro. Agora, assim, barreira para falar que se tem quando é descoberto algo, é mais complicado, porque de um outro lado você vai ter alguma questão privada que tem interesse no desenvolvimento daquela pesquisa. Né? Então, quando, né, aperta-se o cinto, aí todo mundo fala, agora é a hora da ciência, da ciência, da ciência. Qual que é o grande problema que a gente tem agora? Que os insumos para você trabalhar em laboratório são muito caros, vem de longe, tem a questão agora de trazer, né, a logística de distribuição afetada, e falta exatamente isso, porque você vai precisar de dinheiro para que você compre os insumos e faça os ensaios devidos em laboratório, e aí vem a conexão de todas essas áreas. A matemática, por exemplo, não entra apenas, né, para descrever o modelo, né, de alastramento do vírus da Covid. Ela tem outras, né, contribuições, conforme o próprio Anderson mostrou diante da palestra. Exatamente. Pergunta também. Cadê? Gostaria de saber se você trabalhou estrutura geométrica relacionada às curvas algébricas. E que curvas algébricas foram relacionadas? Não, na verdade, o Givaldo, com a parte de curvas algébricas, eu trabalhei um pouco no doutorado, só que não foi associado à estrutura do código genético, né? Então, eu trabalhei mais com quantização de canais, então foi uma parte mais associada à engenharia realmente, mas estudei um pouco sobre curvas algébricas, mas não nesse contexto da biologia, do código genético, mas é algo também que, como vocês podem perceber aqui, tem uma gama gigantesca, né, de perguntas a serem respondidas, de trabalhos a serem feitos, mas nesse caso em particular eu não cheguei a trabalhar com essas estruturas e essas curvas para o código genético em particular, mas é algo a se pensar. Temos mais alguma? Acho que não, né? Não, aqui não. Então, eu gostaria de te agradecer imensamente mais uma vez, tá? Gostaria de agradecer também a participação de todos, tá? Continuem trabalhando aí com os vários eventos, né, que a gente tem ainda até o fim de semana, tá? E depois eu vou mandar o convite para todo mundo também, porque nós vamos ter o Congresso Internacional, que acontece agora no fim de junho, tá? 29, 30 de junho e 1º de julho, onde também nós temos aí a possibilidade, né, de que as pessoas possam também, né, trabalhar com essa questão de palestras e assim por diante. Esse já é um pequeno congresso internacional. Nós já estamos divulgando em todas as nossas redes sociais, estamos divulgando em todos os nossos canais, e é uma oportunidade para que possamos mais uma vez, né, contribuir aí para que a gente possa divulgar conhecimento entre as áreas, tá? Muitíssimo obrigado, Anderson, se precisar estamos à disposição, e gostaria de agradecer a todo mundo. Valeu, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a todos aí pela participação e estou à disposição sempre. E, ó, usem máscara, viu? É isso aí. Tchau. Ô, pessoal, valeu, eu gente. coloquei o link aí para marcar presença. Os nossos alunos que quiserem a certificação e tiver se inscrevido na palestra, tem que colocar os dados nesse formulário, tá? Então, vou colocar aquele de novo, ó. Entram aí, por favor, e marcam presença. Qualquer dúvida, eu vou ficar aqui por mais uns minutinhos, para depois fechar. Então, muito obrigado, gente. Tchau a todos. Agradeço. Valeu, viu?